Olá a todos, mais uma vez sejam muito bem-vindos. Professor Valdecir aqui. Peço que você deixe seu like, compartilhe aí essa aula se você gostar dela. Vamos dando continuidade então a esses nossos assuntos que envolvem muito a espiritualidade, como também o transe. E agora nessa aula, nós vamos perceber que teve uma pessoa que começou a investigar muito e também ela começou a ter umas percepções e começou a entrar todo aquele questionamento. Até onde pertence ao lado de lá e até onde esses fenômenos estão relacionados supostamente com a nossa própria mente e que seria possível ela capaz de criar tantos fenômenos assim? É o que nós vamos falar agora, e para isso nós precisamos estudar um pouco sobre William Crookes, ou simplesmente Professor Crookes, como era chamado. E durante os anos de 1870 a 1874, é que ele dedicou esses 4 anos só para esses experimentos. Ele nasceu em 1832 e faleceu em 1919. Foi um dos mais severos pesquisadores do movimento espírita, visto que sempre fora muito cético e sempre pertenceu ao mundo científico. Ele foi eleito membro da Sociedade Real, ganhou diversas medalhas por sua contribuição no campo da química e da física. Suas pesquisas referentes aos acontecimentos espíritas foram conduzidas em pleno apogeu de seu desenvolvimento mental e que a famosa carreira que se seguiu constituiu uma prova suficiente de sua estabilidade intelectual e foram obtidos os mais sensacionais resultados. Ele, inclusive, foi nomeado cavaleiro pela Rainha Vitória, isso em 1897, e também recebeu a Ordem de Mérito em 1910. Foi ele, inclusive, quem descobriu o novo elemento químico a quem deu o nome de tállium, além também de receber diversos prêmios e medalhas de outros países pelo reconhecimento à sua brilhante contribuição aí no mundo científico. Até que então Crookes decide investigar os tais fenômenos paranormais que estavam acontecendo e eram muito comentados na época. E confessa ele próprio que iniciou suas investigações sobre os fenômenos psíquicos pensando verdadeiramente que tudo fosse apenas um truque. Seus colegas sustentavam o mesmo ponto de vista e ficaram satisfeitos com a atitude que ele havia adotado. Foi manifestada uma profunda satisfação porque a investigação ia ser conduzida por um homem tão altamente qualificado. Quase não duvidavam de que aquilo que consideravam as falsas pretensões do espiritismo fosse desmascarado. Inclusive, disse um escritor na época: se um homem como Crookes trata do assunto, em breve saberemos em que acreditar. O professor Crookes, então, passa a acompanhar presencialmente diversas reuniões mediúnicas dentre os mais famosos médiuns do momento, incluindo inclusive o Sr. Home. O professor Crookes certa vez convidou uma médium para ir até a sua casa e realizar ali, na presença dele e de alguns de seus convidados, alguma manifestação. Chegado o dia, a médium então entra em um transe profundo. No fim de um período de 20 minutos a 1 hora, estava completa a figura com o ectoplasma da médium. A existência dessa substância e o seu método de produção eram até então desconhecidos.
Então aparece junto deles uma figura feminina. Essa aparição que se movia, falava e agia em todos os sentidos como se fosse uma entidade independente. É conhecida pelo nome que ela própria adotou de Kate King. A explicação natural dada pelos céticos é que as duas mulheres realmente seriam a mesma e que Kate era uma clara imagem da médium. Aqui está um dos mistérios aí então da materialização. O professor então segue em outra oportunidade experimentando com outra famosa médium americana, observou ali a mesma coisa acontecendo. Quando era pouca força psíquica, o rosto começava por se assemelhar ao da médium e por fim se tornava completamente diferente. Alguns especuladores imaginaram que a forma esférica da médium, seu corpo espiritual, teria tido liberdade através do transe e constituía então a base sobre a qual as outras entidades manifestantes construíam seu próprio mundo, ou seja, diziam ser criação da própria mente. Os pensamentos então estavam se materializando ali. Porém, o professor descarta essa possibilidade. Faz uma comparação que diz ele que seria semelhante à dos fenômenos de voz direta, nos quais, por vezes, a voz se assemelha à do médium, logo de início, tomando depois um tom diferente ou se dividindo em duas vozes simultâneas. Mais tarde, ele faz sua primeira publicação, né, sobre o ocorrido. E diz ele, comparando então a médium com essa entidade que ali havia se materializado. Diz ele, a altura de Kate varia. Em minha casa eu a vi 15 centímetros mais alta que a médium Miss Cook. Na noite passada, estando descalça e sem pisar na ponta dos pés, ela era 12 centímetros mais alta que a Miss Cook. O pescoço de Kate estava nu. E quando ele tocou, ele teve um contato, um toque aí no pescoço da entidade materializada, a Kate, então, ele tocou no pescoço e percebeu que a pele era perfeitamente lisa, tanto visivelmente quanto quando ele tateou. Já a da médium era visivelmente áspera. Outra observação feita por ele é que as orelhas de Kate não eram furadas, enquanto a da médium, que habitualmente usa brincos, estavam aí furadas. O tom da pele também de Kate, da entidade, era muito mais clara, enquanto a da médium mais morena. Os dedos da Kate são muito mais longos do que a da médium, e seu rosto também um tanto maior. Ele também relatou grandes diferenças nos modos de as duas se comunicarem, dos gestos. E posteriormente aí ele acrescenta: ultimamente tendo examinado muito Kate, iluminada a luz elétrica, posso acrescentar aos pontos já mencionados de diferenças entre ela e o seu médium, tendo a mais absoluta certeza que a médium e a Kate são duas individualidades completamente distintas no que se refere aos corpos físicos. Inclusive, comenta ele que vários sinais no rosto da médium não existem no da entidade, no da Kate. O cabelo da médium é de um castanho tão escuro, mais parecendo um cabelo negro. Compara ele, inclusive, com um cacho de cabelo. Inclusive, ele disse que tenho agora em minha frente a que que ela mesmo me permitiu que cortasse de suas tranças exuberantes. Inicialmente, né, examinado, e para minha satisfação verifico que cresceu e é de um rico dourado escuro. Ou seja, ele cortou lá da entidade uma mecha de cabelo e
depois observou que ela havia crescido, inclusive depois aí de tê-la cortado. E ele segue aí contando das suas avaliações, uma vez que estava ali materializada e podia tocar, conversar, enfim, ele começou a fazer, né, a verificação do pulso. E ele contou que a Kate, né, a entidade, tinha 75 pulsações, enquanto a médium pouco mais de 90, aí no momento que ele mediu isso. E aplicando o ouvido ao peito, né, da entidade, diz ele, pude ouvir o coração a bater ritmado e pulsando mais firmemente do que a da médium. Quando esta me permitiu que a examinasse depois da sessão, ainda ele continuou depois da sessão, ou seja, estavam ali as duas ainda examinando ao mesmo tempo os pulmões da Kate, da Meg, digamos assim, da entidade ali, pareciam mais fortes, inclusive, do que o da médium. Inclusive, o professor Crux, na época, tirou 44 fotografias de Kate King. Inclusive, ele descreve todo o procedimento que ele usou e mais ou menos ele disse o seguinte: durante a semana anterior à partida de Kate, ela fez sessões quase que todas as noites em minha casa, a fim de me permitir fotografá-la à luz artificial. 5 aparelhos completos foram dispostos para esse fim. Consistiam de câmeras, umas chapas completas e outras de metade de chapas, uma terceira de quartos de chapas e 2 câmeras estereoscópicas binoculares, preparadas para fotografarem Kate, ou seja, a entidade, e ao mesmo tempo fotografarem ali a médium. Os nossos amigos, né, que presentes, as pessoas, ficaram sentadas ali na mesma sala, em frente à cortina, e as câmeras foram colocadas um pouco atrás deles, prontas ali para fotografarem, né, a entidade quando ela saísse e se permitisse ali ser fotografada. Assim como também qualquer coisa que tivesse acontecendo ali, ele, né, iria registrar tudo. E cada noite, então, havia 3 ou 4 tomadas de fotografias. Em cada uma das 5 máquinas, ah, obtendo-se pelo menos 15 fotografias separadas em cada sessão. E diz ele que algumas se estragaram ao serem reveladas, outras na regulagem da luz. Ao todo, diz ele que possuía 44 negativos. Alguns inferiores, outros acabaram se danificando, porém muitos em excelente estado. Mas quem foi então essa entidade Kate King? Eles perguntando isso à própria entidade, ela deu uma resposta e declarou-se filha de John King, né, que também era um outro, digamos, uma outra entidade que se manifestava muito. E sua vida decorrera 200 anos antes no reinado de Carlos II na ilha aí da Jamaica. Mas outro fenômeno importante registrado em outras pesquisas feitas pelo professor foi a alteração no peso dos objetos. Objetos pesados ficavam leves e leves tornavam-se pesados. Isso pela ação de uma força invisível que parecia estar agindo, né, influenciando ou alguma inteligência que havia ali que acabava mudando, né, o peso dos objetos. O mesmo acontecia com o manejo de instrumentos musicais, especialmente um acordeon, né, em condições que era impossível atingir as teclas. Foi um outro fenômeno perfeitamente examinado e constatado ali pelo professor e pelos seus assistentes. Mais uma vez, tendo que admitir que o fenômeno seja uma prova de uma inteligência independente, porque esse acordeão estava longe do médio possível lá ele alcançar para tocar. E aí, né, tem uma questão que ele diz o seguinte: uma vez garantida a existência de um corpo etérico com membros correspondentes aos nossos, não há uma razão plausível por que não se realizasse um desdobramento parcial, porque os dados etéricos não se aplicassem sobre as teclas
enquanto os dedos materiais repousassem sobre os joelhos do médium. O problema se resolve simplesmente, então, admitindo-se que o cérebro do médium pode comandar os dedos etéricos e esses dedos podem adquirir força suficiente para fazer uma pressão sobre as teclas do acordeão e daí produzir os sons. Muitos fenômenos psíquicos, como a leitura com os olhos vendados, o toque em objetos distantes e etc., tantas outras aí, né, podem, na opinião dele, ser referidos ao corpo etérico e ser classificados antes como um materialismo elevado e sutil do que como propriamente o espiritualismo. E analisando isso, ele disse que existe, né, uma diferença dos fenômenos mentais, tais como as evidentes mensagens dos mortos, que constituem ali verdadeiramente o centro do movimento espírita. E ele também relaciona, né, essas observações que ele levantou aí com o caso das irmãs Fox, onde ele faz essa relação, né? Ele diz que muitos, né, do que aconteciam, né, e segundo ele, muitos dos sons, enfim, daqueles arranhões lá, pode acontecer de maneira consciente e desonesta. Porém, também muitos, né, casos parecem indicar-se com segurança são de uma inteligência exterior não pertencente a quem quer que seja ali, que esteja presente na sala, tampouco do médium. E aí o professor, então, traz um questionamento de quando é, de fato, algo espiritual e também quando existe o que conhecemos hoje aí de memória falsa. Então, estudando todos esses casos e comparando com os casos aí, que, por exemplo, das irmãs Fox, todos quanto tivemos experiências com esses sons, fomos obrigados a nos perguntar até onde estariam eles sob o controle do médium. O professor então chegou à conclusão, como já havia dito, de que até certo ponto estão sob o controle do médium e daí por diante não. E aí então, né, ele segue com essa questão de procurar identificar até onde existe um controle do médium, até onde a mente pode, então, materializar algo, né? Relacionou aí com o corpo etérico, que a gente sabe que é uma cópia, né, do nosso corpo, com os mesmos órgãos, que funciona toda a mesma questão, e daí entra o estado Gina, né, de poder se materializar em um outro local, que a gente já comentou aqui também, na verdade, o corpo etérico que se materializa, enfim, tem toda essa questão aí que a gente já vem falando em outras aulas lá para trás. Mas, enfim, chega até a sua época aí mais da sua velhice, e ele acaba, então, escrevendo, né, e concluindo e dizendo que as suas primeiras percepções de que existe sim o lado de lá, de que sim, 90% do que ele presenciou seria sim algo espiritual e não apenas criação da mente, uma vez aí que ele pôde interagir, né, tocar nesses corpos aí, nessas materializações, ouvir aí coração, ouvir aí, né, a questão da respiração, comparou os cabelos, como a gente acabou de ver aí, então ele se deu por convencido que sim, existe toda essa questão aí, mas com ressalvas de que sim, pode também acontecer essa questão aí da nossa mente criar essa força, digamos assim, e poder fazer essa materialização. Por isso que desde então se tem aquela grande interrogação. Até que ponto, né, isso é criação da mente, até que ponto isso é verdade, né? Então, tem mecanismos de identificar isso, quando a nossa mente está criando, quando não está, mas isso é assunto aí que nós vamos falar aí mais adiante. Então, isso é o que eu queria trazer aí para vocês hoje,
Agradeço a participação, deixe aí seu like no canal, faça um comentário, uma pergunta, se assim você quiser fazer. Obrigado mais uma vez e até a nossa próxima aula. Valeu!